Este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta segunda-feira, 19 de setembro. A gente começa essa edição falando sobre o grande evento da semana que tem nome e sobrenome Super Quarta. A definição dos juros pelos bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil é o que movimenta a semana por aqui e também nos mercados globais. A mudança na política monetária nos Estados Unidos pode mexer ainda mais com os mercados que já vêm sofrendo perdas atrás de perdas desde a semana passada. Com a divulgação da inflação ao consumidor acelerada lá nos Estados Unidos, os analistas perceberam que aquela história da inflação ter chegado ao pico não se sustentava e que os Estados Unidos ainda estavam num processo de alta dos preços. Com isso, o lucro das empresas foi revisado e os preços dos ativos caíram, convergindo com as novas perspectivas. O movimento não é novidade, já que no mercado financeiro, geralmente o preço segue o lucro. Com revisões para baixo dos ganhos, nada mais natural do que as perdas vistas na semana passada. O caso emblemático foi do FedEx, que revisou o guidance do ano que vem e as ações caíram cerca de 20% na sexta-feira. Para ter uma ideia, o S&P 500 caiu quase 5% na semana passada, no seu pior desempenho desde 17 de junho. No ano, o índice já está com uma queda de 18%. Já o rendimento do Tesouro de 2 anos, mais sensível às mudanças na política monetária, terminou pagando um prêmio de 3,87%. E no movimento de perdas generalizadas, as ações globais perderam 3,75 trilhões de dólares em valor de mercado nessa semana, devido a preocupações com estagflação. Tem até um gráfico aqui que eu vou falar daqui a pouquinho por ele, justamente depois daquele aumento no núcleo da inflação nos Estados Unidos. Todas as ações agora, olha só quanto elas valem, 96 trilhões e 700 bilhões. Isso equivale aí mais ou menos a 100,6% do PIB global, como a gente vê aqui nesse gráfico. Olha só o tamanho, né, o market cap de todas as ações do mundo, né? Chegando aqui tinha mais de 120 valendo, né, mais de 120, e aí caiu, né, esses 96 trilhões, mais de 120 trilhões, agora caindo a 96 trilhões de dólares, isso na comparação anual, né? Olha só como a gente está aqui, ó, próximo aos índices aqui de julho, né, de junho, né, quando caiu a mínimas também. Então a gente vê aí, né, perdendo muito valor de mercado, essas quedas justificadas, como a gente fala, né, o preço da ação segue o lucro, se o lucro tem revisão de guidance para baixo, provavelmente o preço vai convergir, e aí, obviamente, a gente vendo toda essa movimentação no market cap das ações globais. Voltando agora para os juros americanos, a expectativa dos investidores é que o Fed aumente em 75 pontos base, e venha com um discurso mais duro, buscando trazer a inflação de volta para a meta de 2%. Mas ainda tem uma pequena parte dos analistas que acredita que o Fed vai ser mais hawkish ainda e elevar os juros em 100 pontos, ou seja, elevar 1 ponto percentual, 100 pontos base. Se isso acontecer, os mercados podem sofrer ainda mais porque vão entender que a inflação está pior do que se imaginava. O que se sabe é que o cenário está pressionado, os Estados Unidos estão à beira de uma recessão e as grandes instituições já estão revisando até mesmo o crescimento do país, crescimento do PIB dos Estados Unidos, assim como acontece revisão na China de PIB para baixo. Nos Estados Unidos, grandes instituições também estão trazendo aí perspectivas mais para baixo do PIB, do crescimento americano, principalmente por conta dessas revisões de crescimento, justamente por causa da inflação que pega bastante e elevação de juros. Quando eleva os juros, o preço do dinheiro fica mais caro e aí inibe
o crescimento, inibe o desenvolvimento, inibe as empresas a tomarem empréstimos para fazerem movimentos de expansão, que acaba contraindo a economia, acaba retraindo os investimentos, acaba colocando o PIB para baixo. Aqui no Brasil, falei super quarta, definição de juros nos Estados Unidos pelo Fed, definição de juros pelo Banco Central. E aqui a expectativa é que o Banco Central mantenha a Selic inalterada em 13,75. A maioria dos analistas acredita que não existe a necessidade do Banco Central fazer elevação. Mas o movimento ainda é uma incógnita, porque tem gente que pensa que o Banco Central deve fazer o pequeno ajuste de 25 pontos na taxa básica de juros e elevar a Selic para 14% ao ano. O movimento ele seria justificado para mostrar que a inflação ainda não está completamente dominada e que ainda existe uma preocupação com isso, obviamente. Mesmo o Brasil tendo começado a elevação do juro mais cedo, controlado os fortes efeitos da inflação, a percepção do mercado é que o cenário ainda precisa ser monitorado. Isso foi dito até pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, recentemente, que a batalha, contra a inflação ainda não estava ganha e que a redução dos preços de combustíveis era por causa aí do movimento político e não do aperto de juros. Então a inflação acabou sendo um movimento político, com queda no preço do combustível, com corte na alíquota do ICMS e aí colocando inflação para baixo. E aí não foi exatamente um movimento provocado pela política monetária, pela elevação das taxas de juros. Com isso, boa parte do mercado também acredita num comunicado um pouco mais duro na quarta-feira, aquele comunicado que sai juntamente com a definição da taxa de juros. O mercado acredita que Campos Neto, os dirigentes, vão ter que ser um pouco mais hawkish ali, vão ter que ser um pouco mais duros para informar que essa batalha ainda não está ganha. E além de subir os juros, o mercado ainda acredita que o Banco Central não vai sinalizar quando vai começar a baixar os juros para conter a expectativa e deixar ancorada, mais aí um pouco o controle da inflação. Então, além de ser duro no comunicado, o mercado está esperando que o Banco Central não dê perspectivas de quando vai começar a cair os juros, ou seja, provavelmente o juro vai manter aí esse patamar ainda por algum tempo. E no movimento de aversão ao risco, a Bolsa Brasileira perdeu 2,69% na semana passada. A gente tem até o gráfico aqui para trazer para vocês a movimentação do Ibovespa na semana passada. A gente vê aqui, na primeira semana de setembro, a gente teve um ganho de 1,3% no Ibovespa. E aí a semana passada, 2,69%, com praticamente toda aquela aversão ao risco que a gente viu bem. Falando nisso, só para a gente trazer aqui na variação diária, olha só a movimentação de 4 pregões consecutivos de queda na Bolsa Brasileira. Aqui foi justamente na terça, quarta, quinta e sexta, na terça-feira, onde a gente teve uma queda um pouco mais brusca, maior aí, justamente por conta que foi no mesmo dia que saiu a inflação lá nos Estados Unidos e todo mundo começou a reprecificar as movimentações, tanto do Fed quanto aqui no Banco Central. E aí, no fim da semana, terminamos abaixo aqui dos 110 mil pontos, no patamar de 109.280 pontos. Na sexta-feira, uma queda de 0,61%. E aí, como a gente está trazendo o panorama semanal, esse foi o panorama semanal do Ibovespa, A ação aqui Yduqs, a empresa de educação que mais caiu na semana, caindo 14,10%. Depois a gente vê Sabesp, aqui em São Paulo tem toda a discussão de quem vai ser o próximo governador e quais vão ser os movimentos do próximo governador em relação a Sabesp. Justamente o investidor precificando aí se vai acontecer algum tipo de privatização ou não vai acontecer algum tipo de privatização. EcoRodovias caiu bem também, mais de 10%, depois dos investidores ficarem preocupados com a alavancagem da empresa, com a dívida da empresa, por conta de vencer aquela concorrência, vencer a concessão para estradas aqui paulistas. Aí a gente vê a empresa
ligada ao setor de saúde, né, a Apvida, Qualicorp, justamente aí nessa pegada de piso nacional da enfermagem. A gente vê empresas ligadas à mineração e siderurgia caindo também ao longo da semana, naquele movimento de queda do minério de ferro, desaceleração da economia chinesa e todo esse cenário de recessão que a gente já está vendo. Olhando para as empresas que mais subiram, olha só, positivo, né? Positivo, a empresa que mais subiu 12,8%, depois de algumas reprecificações de casas de análise falando que a Positivo tem uma perspectiva boa, mas só para lembrar, Positivo já subiu mais de 100%, inclusive nas últimas semanas, e alguns analistas dizendo que possivelmente a empresa não vai crescer mais ainda, já que a revisão de preço-alvo chegou ali próximo dos R$12. Depois, Marfrig subiu 3,36%, aí altas não muito expressivas, né? Principalmente num cenário de aversão ao risco, várias empresas subindo 3%, 2%, 1% aqui, pelo menos ficaram no positivo diante de tantas empresas do patamar negativo. E aí, só para a gente pegar a finalização da sexta-feira, né? Sexta-feira foi Natura, que caiu bastante, mais de 10%, naquela movimentação de reestruturação, né? Da holding, será que vai cindir algumas empresas? Será que vai vender a outras empresas? Essa reestruturação ainda está sendo precificada pelos acionistas, pelos investidores. Pois empresas ligadas ao setor de educação, Cogna caiu 9,22%, e Dux, que também liderou as semanas, caindo 5,20%, 5,52%, e outras empresas também do setor elétrico. A gente está falando aí que hoje tem reunião, né? Na verdade, nessa semana tem reunião para ver se vai ter algum tipo de mudança na cobrança da conta de luz, da conta de energia elétrica aqui no Brasil, e as empresas do setor elétrico acabaram também tendo esse tipo de queda, né, justamente aí por conta dessa discussão. Aqui, quem ficou para cima na sexta-feira foi BB Seguridade, subindo mais de 4%, olha só, Fleury também, Magazine Luiza, várias empresas de vários setores aqui nessa alta, né, de sexta-feira. Vamos ver como que começa, daqui a pouquinho, 9 horas, vamos ver como que começa essa movimentação, né, do Ibovespa Futuro, até mesmo para a gente ficar de olho e trazer as informações nesse ambiente que não está muito com vontade, com apetite ao risco. Até mesmo porque a gente começa a olhar, né, os pregões internacionais. As bolsas começaram nessa segunda-feira nesse mesmo movimento que terminou a semana passada, o movimento de aversão ao risco, movimento de investidores fazendo vendas, tudo no vermelho. Na Ásia, os mercados fecharam em baixa aí, nessa espera dos mercados dos juros americanos. Na Europa, os índices também têm perdas, também com a expectativa do Fed, só que também tem a expectativa do Banco da Inglaterra, que define juros na quinta-feira. Lá na Europa, eu estou olhando agora, as quedas estavam piores, tá? As quedas estavam em mais de 1% nos mercados europeus. Agora, DAX na Alemanha cai 0,53%, CAC na França cai 1,23% e FTSE no Reino Unido que está fechado por conta do funeral da Rainha Elizabeth II, então não tem pregão no Reino Unido nesta segunda-feira. Nos Estados Unidos, os futuros também estão em baixa, né? Principalmente por conta dessa movimentação toda, essa movimentação que a gente está falando. O Dow Jones cai 0,86%, o S&P cai 0,89% e a Nasdaq cai 1% neste momento. Eu tenho a informação também aqui para a gente encerrar esse bloco sobre o Boletim Focus, que a gente estava falando de Brasil, né? No Brasil tem toda essa expectativa, né, de como que vai seguir a Bolsa nessa segunda-feira, mas o que acontece? É um movimento global. Esse movimento global de aversão ao risco acaba contaminando o Brasil. Por que eu falo que acaba contaminando o Brasil? Porque o cenário doméstico aparentemente tá bom, né? A gente viu até o Boletim Focus, os indicadores do Boletim Focus, olha só, pela 12ª semana consecutiva, a inflação
está sendo revista para baixo. O IPCA agora de 2022 foi revisto para o mercado, chegando a 6%. Isso mesmo, 6%. Na semana anterior estava previsto 6,4%, nessa semana 6%. Para o ano que vem, já está chegando praticamente no teto da meta do Banco Central. Passou de 5,17% para 5,01%. Na quinta queda consecutiva semanal, a percepção do IPCA para 2023. No PIB, o mercado estava precificando crescimento de 2,39%, agora já está precificando um crescimento de 2,65%, também 12ª semana seguida de revisão para cima do PIB. Para o ano que vem, o PIB continua crescimento de 0,5%. Câmbio continua a R$ 5,20, essa é a percepção do mercado, e a Selic continua 13,75% agora em 2022 e 11,25% para 2023, ou seja, né, os indicadores mostrando que o Brasil está fazendo sim a lição de casa, o Brasil está com um cenário, com um ambiente econômico importante para fazer negócios, mas o cenário global acaba trazendo, né, essa aversão ao risco, acaba trazendo essa perspectiva de que o investidor saia da bolsa e vá para ativos mais seguros, digamos assim, já que o ambiente de volatilidade segue pegando forte no Brasil e em todo o mundo. 8h47, você está acompanhando a gente aqui, a BMC News, o nosso Morning News com os principais destaques, os principais assuntos para você ficar bem informado e fazer ótimos negócios ao longo desse seu dia. Você que está acompanhando a gente no canal do YouTube, também no portal bmcnews.com.br e no Profit da Nelogica, você já segue a gente em todos os nossos canais de comunicação, então eu te convido a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. Muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar bem informado com tudo o que acontece no mercado financeiro. Mais de 4.500 pessoas já recebem suas notícias ali direto no Telegram, no celular ou no computador. Então eu estou te convidando a se juntar a elas e receber também as notícias exclusivas da BMC News no nosso Telegram. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e se inscreva no nosso Telegram. Ou então vai no aplicativo, digita BMC News e faça a sua inscrição, lembrando que é de graça. A gente vai agora para um rápido intervalo, na sequência a gente vai bater um papo sobre Joe Biden, que falou aí, deu sinais de que poderia apoiar Taiwan se a China fizesse algum tipo de intervenção na ilha. É daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo comercial. Fique com a gente. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade?
Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta aqui no Morning News, principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado nesta segunda-feira. Agora eu quero chamar a Priscila Caneparo, professora de Relações Internacionais da Unicuritiba, já está aqui conosco. Priscila, seja muito bem-vinda aqui ao Morning News, muito bom dia. Bom dia, obrigada novamente pelo convite. Priscila, eu quero começar falando contigo, né? O funeral da Rainha Elizabeth II está acontecendo neste momento, depois de uma semana intensa, com milhares de pessoas passando na frente do caixão da rainha para dar a última homenagem a ela. Hoje é uma cerimônia um pouco mais restrita, uma cerimônia voltada ali para chefes de Estado, para a família real, para pessoas mais próximas, até culminar no enterro propriamente dito da rainha lá no castelo de Windsor, onde ela vai ser enterrada às 3 horas da tarde. É um evento, né, importante, já que foi a rainha mais longeva, né, praticamente todos os britânicos conviveram com essa figura da rainha. Queria saber sua opinião sobre este último ato da Rainha Elizabeth, este funeral que está acontecendo hoje, cercado, né, de muito simbolismo, cercado de muitas pessoas, cercado inclusive de muita curiosidade sobre este evento que está acontecendo agora em Londres. Bom, basicamente a gente tem que entender, né, que a questão da monarquia em Londres, ela afeta efetivamente a questão da forma de Estado da Inglaterra e do Reino Unido, bem como dos 14 outros países que continuam ligados com o Reino Unido. Então, basicamente, a gente tem uma ideia que esse funeral efetivamente vai fazer quase que uma passagem, né, de fato, para a coroação do rei Charles III. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente sabe que essa monarquia, ela existe a partir de diversos protocolos. E um dos protocolos é justamente a culminação máxima nessa perspectiva de funeral da Rainha Elizabeth II, que foi, de fato, né, uma das monarcas mais longínquas ao longo da história. Então, a gente tem um poder representativo da data de hoje muito grande para esse contexto inglês, principalmente, lembrando sempre, que ainda que a monarquia tenha poderes plenamente simbólicos, ainda assim a forma de Estado na Inglaterra, né, no Reino Unido, ela é uma forma monárquica e que, de fato, merece uma devida atenção do mundo inteiro, dada a relevância da data. Certo. Priscila, olhando, né, para agora os líderes, né, que estão assumindo, pelo menos representativamente, né, o rei Charles III, assumindo a coroa britânica neste momento, ele que passou a vida ali, né, à sombra da mãe, da rainha, ela bastante querida e bastante ativa. Como você vê agora essa liderança do Charles neste momento? Ele está bastante calado, né, bastante introspectivo nesse momento, obviamente por conta do luto, mas olhando daqui para frente, quais suas perspectivas para o reinado do Charles III? Bom, a gente tem que dividir em 3 perspectivas, basicamente. A diferença do rei Charles III para com a Rainha Elizabeth II. Dentro dessa primeira perspectiva, a gente tem que entender que a Rainha Elizabeth II, ela tinha uma figura de agregadora da sociedade, bem como da sociedade internacional. Em contrapartida, a gente sabe que o rei Charles III, ele tem uma figura muito mais conservadora do que da rainha. Então, a gente precisa analisar, né, qual vai ser um entrecho justamente desse novo reinado, né, quais serão as diferenças práticas, tanto no contexto inglês, bem como no contexto internacional em relação ao rei Charles III. E nós sabemos que terão diferenças assim cruciais, dado o porte, efetivamente, em relação ao rei Charles III, daquele que vinha sendo desenvolvido pela Rainha Elizabeth II. Segundo ponto é a questão política. A gente sabe que a Rainha Elizabeth II, ela continuou, né, e conseguiu agregar os países da Commonwealth, diferentemente do que o rei Charles já está começando a enfrentar.
Então, a gente sabe que alguns países que compõem, né, esse sistema estrutural de monarquia, ainda tendo uma ligação simbólica com a Inglaterra, eles vão ter um grande percalço, né, por assim dizer, de continuar ligados com a Inglaterra. Então, basicamente, nós analisamos essa perspectiva que alguns estados vão requerer a sua república, né, a sua instituição de forma de governo republicano, diferentemente daquilo que vinha no reinado da Elizabeth II. E um terceiro ponto, que eu julgo ser o mais crucial, é em aspecto pessoal e interno, efetivamente, com o rei Charles III. Primeiro, a gente sabe que ao longo da história, a vida pessoal do rei Charles III foi objeto de muitos questionamentos, muitas indagações em relação a esse rei, né, que por ora era príncipe, principalmente a partir dos escândalos e traição para com a princesa Diana, que era uma princesa muito querida pela sociedade britânica. Então a gente precisa ver como é que vai ter essa reação em relação à figura do príncipe Charles III pelo povo inglês. E mais do que isso, né, ele vai ter um grande desafio de reestruturar a monarquia para conseguir abraçar a sociedade inglesa. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que entre os mais jovens, primeiro, o rei Charles III hoje, ele não é bem visto, né? E o segundo ponto, a classe mais jovem da sociedade, né, já que a Inglaterra está passando por uma expressiva recessão econômica, eles são contra continuarem os gastos efetivamente com a monarquia. Então, ele vai precisar reestruturar esse termo econômico da monarquia. Então, é super importante a gente destacar. E o último, ainda que não menos importante, né, colocando aqui um quarto ponto, é como é que ele vai fazer para ser mais querido do que o seu filho, o príncipe William, né, e efetivamente hoje a duquesa de Cambridge, né, a Kate Middleton. Então, ele vai ter diversos desafios pela frente. Certo. Pegando um pouquinho mais dessa parte mais política e econômica, a gente vê a Liz Truss, né, que assumiu também recentemente no lugar do Boris Johnson, depois de todos aqueles escândalos, né, que aconteceram. E ela assumindo, se encontrou com a rainha, logo a rainha faleceu. E hoje, na verdade, é um dia bastante importante para ela, porque vai ser o primeiro contato dela como primeira-ministra com grandes chefes de Estado. Aí eu digo Joe Biden, né, o principal deles, que estará no funeral da rainha Elizabeth II. Como que se dá essa questão na sua avaliação, Priscila, esses primeiros atos de Liz Truss, ela que pega um Reino Unido agora também dividido por conta da realeza e, claro, depois de todos esses escândalos que aconteceram sob gestão do Boris Johnson, ela que vai ter que dar algum jeito num bloco ali, né, no Reino Unido, com sérios problemas também econômicos, com inflação alta, com perda do poder de compra, com a guerra que se avizinha, enfim. Como que você vê esse comecinho de gestão da Liz Truss e o envolvimento dela, a relação dela com os chefes de Estado? Bom, a Liz Truss, ela vem de um histórico político bem concreto em sua carreira, né, em sua vida pessoal também. Ela é uma política já consagrada perante o Reino Unido. A gente sabe que ela é do Partido Conservador, mas foi isso que, de fato, a sociedade britânica, por intermédio do parlamento, requereu, né? Então, a gente sabe que ela tem um histórico bom, né, para assumir o Reino Unido nesse momento, primeiro ponto. Segundo ponto, a Liz Truss, ela tem uma posição muito firme, né, uma posição muito consolidada, que, de fato, ela já anunciou nos seus primeiros dias de governo que o foco dela será o econômico, né? Então, a gente sabe que ela tem de tudo a emancipar essa Inglaterra da profunda crise econômica que ela está surgindo. Só que aí vem um contraponto, né? Esse contraponto faz sentido com que nós precisamos observar como é que ela vai continuar mantendo alguns acordos que o Reino Unido possui com a União Europeia. Ela foi uma grande crítica, efetivamente, no segundo momento da sua vida política da União Europeia. Então, a gente precisa analisar, principalmente para o desenvolvimento político desse Reino Unido, no atual momento, como é que ela vai se portar perante justamente esses acordos já existentes e aqueles que, porventura, vão precisar virem a ser desenvolvidos, justamente por conta do Brexit, em relação à União Europeia. A gente sabe que ela é uma política muito competente, né, que ela é uma política profissional, por assim dizer, e ela vai ter tudo, né, para reerguer o Reino Unido, principalmente em termos econômicos. Tá certo. Priscila, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelas informações, pelas análises que você fez aqui
para o nosso telespectador. Uma ótima semana para você e até uma próxima. Obrigada, uma ótima semana a todos e todas. Tchau, tchau. Falamos com a Priscila Caneparo, professora de Relações Internacionais da Unicuritiba, sobre esse movimento, né, funeral da Rainha Elizabeth II, que está acontecendo nesse momento em Londres. Deve terminar próximo das 3 horas da tarde por lá, com a presença de chefes de Estado, com a presença da família real, com a família de pessoas próximas à coroa britânica também. É um movimento que a gente vai seguir de olho ao longo aqui da nossa programação. Agora eu quero trazer uma informação bastante importante, porque a China apresentou hoje representações severas contra os Estados Unidos. Esse movimento acontece depois que o presidente americano Joe Biden disse que as forças dos Estados Unidos defenderiam Taiwan no caso de uma invasão chinesa. A China disse que se reserva no direito de tomar todas as medidas necessárias em resposta a qualquer atividade na ilha. E pediu aos Estados Unidos que lidem com questões relacionadas a Taiwan de uma maneira prudente e adequada. E que os Estados Unidos também não enviem sinais errados às forças separatistas de independência de Taiwan. O pedido foi um alerta aos Estados Unidos para não prejudicar seriamente as relações entre a China e os Estados Unidos, juntamente com a paz no Estreito de Taiwan. Ontem, depois que Joe Biden disse que enviaria apoio a Taiwan caso haja uma invasão chinesa, a Casa Branca foi a público e emitiu um comunicado dizendo que a política dos Estados Unidos em relação à China e a Taiwan não havia mudado. Só para lembrar, a China não considera Taiwan um local independente, considera Taiwan um local anexado, é uma província da China, Taiwan, e espera que outros países do mundo, principalmente os Estados Unidos, vejam Taiwan como um local não independente da China. Ou seja, a Casa Branca vindo a público falar que essa condição de não independência segue como tônica da Casa Branca, que a Casa Branca não reconhece Taiwan como um local independente. Voltamos agora a falar de mercado financeiro, semana começando, todo mundo de olho na super quarta, e eu quero trazer o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, aqui para bater um papo conosco. Uma semana bastante agitada, uma semana bastante movimentada, todo mundo só quer saber de super quarta, todo mundo só quer saber o que é que vai acontecer naquela reunião do Federal Reserve, lá do FONC, né? Guga, muito bom dia para você, bem-vindo mais uma vez. A semana já começa pegando fogo, né, Guga? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Pois é, já começou aí com um clima de aversão à perda, né? O pessoal aí, querendo ou não, fugindo um pouco dos ativos de risco. E provavelmente vamos ter esse movimento sendo continuado até essa super quarta, onde vem a decisão do Banco Central nos Estados Unidos, vem a decisão do Banco Central aqui no Brasil, e na quinta-feira tem a decisão do Banco Central lá na Europa. Então, tem muitas decisões em relação a juros. Sabemos que toda vez que tem elevação de juros, tem uma mudança na precificação dos ativos. Óbvio que muita gente fala que as coisas já estão precificadas, mas a resposta mesmo que o mercado financeiro vai dar, a gente só vai conseguir ver depois. Eu continuo enxergando, Felipe, todo o movimento que nós estávamos tendo em relação ao comportamento do mercado. A gente está numa situação um pouco mais privilegiada, né, aqui no Brasil. Me parece que o comportamento dos preços, eles de alguma forma eles estão mais otimistas, tá? Mas é muito importante que se tenha fluxo. A gente precisa ter fluxo e para se ter fluxo a gente precisa ter um pouco mais de previsibilidade. Tá? Ok que o Brasil se tornou de alguma maneira um certo refúgio, né, quando a gente olha para os países emergentes, dentro de todo o contexto que a gente está tendo, né, e toda a deterioração de cenário que se teve aí com o posicionamento da Rússia, né, quando começou o processo de invasão à Ucrânia, mas
vamos lá, né? Os cenários mudam e todo esse movimento que a gente está vendo aí de Rússia, nessa pressão que está se fazendo sobre Europa, né? E querendo ou não agora os países que precisam de fertilizante também, que ele fez uma jogada, o Putin fez uma jogada de mestre de novo com esse tema de fertilizante, aí com o tema de sanções, provavelmente a gente vai ver aí novos cenários aparecendo na mesa dos investidores. Ô Guga, você comentou aí, né, sobre esse cenário, o Brasil até virando um refúgio, dizem que até um oásis, mas acaba sendo contaminado, né, com esse clima de incerteza. E eu estava falando até no comecinho do programa que os analistas sempre falam, né, que o preço dos ativos segue o lucro, com todas essas revisões de lucro das empresas para baixo, com essa possibilidade de recessão, o preço dos ativos vai lá para baixo também. Essa semana, a gente pode ter correções fortes, assim como a gente viu na semana passada nos mercados globais e aqui no Brasil também. Semana passada caiu quase 2,7% o Ibovespa, revertendo todo o ganho do começo do mês, da primeira semana. Você vê essa movimentação de baixa, você vê essa correção forte até pelo menos na quarta-feira, quando a gente vai ter algum tipo de definição? Então, Felipe, na verdade, quando a gente olha para as assimetrias, né, ou seja, quanto a gente pode ter de movimento de alta versus quanto a gente pode ter de movimento de baixa, as assimetrias ainda são negativas. Tá? E deixa eu compartilhar na tela para que o pessoal possa entender o que eu estou falando e por que eu enxergo assimetrias negativas. Tá? Deixa eu puxar aqui uma janela para que a gente possa ver. Tá? Vou entrar aqui no gráfico do Ibovespa para que vocês possam entender o que eu tô falando. Tá? Eu estou com um gráfico do Ibovespa aqui com atualizações diárias. Tá? Então, cada barra dessa aqui, ela tem um dia de duração. Tá? E o que me chama a atenção, né, que me leva assim puxa, podemos estar num cenário mais otimista, novamente, tá? É o fato de a gente ter conseguido voltar a trabalhar com força e, de certa forma, se afastar dessa região dos 100 mil pontos. Tá? Eu acho que o grande cenário que a gente tem, e que ainda está aqui em dúvida, é um cenário que está relacionado a toda a alta que nós tivemos ali em 2020, depois da queda, né? Depois daquelas mínimas que nós tivemos ali em março de 2020, nós tivemos uma janela muito forte, muito intensa de alta. Tá? E, ao meu ver, a gente vem em correção desde o período aqui de junho de 2021. Junho de 2021, se nós voltarmos, né, um pouquinho no tempo, foi quando a gente teve aquele momento onde, já que a gente está falando de juros, a gente viu, né, o nosso juros ele superar, né, as expectativas que se tinha no início do ano. Então a gente tinha uma expectativa, tinha um contexto, tinha um cenário, né, de elevação de juros para 2021, que se imaginava que seria no final do ano, e a gente ali na metade do ano já tinha superado essas expectativas para o final do ano. Por isso que eu comento muito também sobre a questão dos juros nos Estados Unidos. As expectativas que se tem e a realidade que se encontra, né, lá na frente, no momento que as coisas começam a acontecer. Tá? Então, desde esse período, a gente entra num processo de correção. A minha grande dúvida, né, que eu tenho como investidor olhando para o cenário, tá? E olhando para o comportamento do mercado, olhando para o cenário macro, olhando para o comportamento do mercado, tá? Precisaria surgir alguma coisa muito pontual, forte, de curto prazo, que jogasse o nosso mercado lá para cima, tá? Pudesse jogar o nosso mercado lá para cima. E quando eu faço essa medição para tentar interpretar, tá? Eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que pegar esse movimento que nós tivemos aqui, tá? Esse movimento que nós tivemos aqui entre o dia 4 de junho e 1º de dezembro, tá? E ele serve como como balizador da projeção de alta que possa vir a acontecer. Tá? E aí quando eu faço essa projeção, tá, para imaginar assim, puxa, para onde o mercado poderia ir? Tá? Tem dois valores. Tá? Um seria voltar lá para a região dos 127, 128 mil pontos, tá? 127 alto, né? 128 mil pontos. E a outra seria ir buscar a região dos 150 mil pontos. Beleza. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: o que faria com que o nosso mercado pudesse chegar neste patamar?
né? E quantos por cento teria de upside, né? Caso aconteça um cenário mais conservador de alta e o cenário mais agressivo de alta, né? Qual seria o tamanho do upside? Então, tenho essa situação, tenho essa fotografia para este momento, tá? Então, é nisso que eu acredito se for acontecer um movimento de alta. Pensar em 17%, né? Se for comparar hoje com investimento sem tomar risco, né, em renda fixa, eu tenho praticamente assim, boa parcela desse retorno eu consigo tirar, né, sem precisar tomar risco, sem precisar tomar risco de mercado, né, das oscilações, da flutuação aqui do mercado. Então, quando eu faço conta, às vezes não faz muito sentido, tá? Tu está tomando posição. Claro, olhando aqui para o índice, tá? Olhando para ativos isolados, tu vai conseguir ativos que têm um potencial de upside maior. E se conseguir pegar esses ativos que têm um potencial de upside maior, né, começa a fazer mais sentido para a sua carteira. Mas olhando aqui o mercado mesmo, né, eu consigo enxergar essa fotografia para alta. Porém, a fotografia de baixa, né, a nossa fotografia de baixa, ela é bem mais intensa, né? Ela é bem mais intensa. Quando eu olho para uma fotografia de baixa, eu consigo enxergar cenários do mercado podendo entrar numa frequência de correção que me joga, né? Corrigir aqui, que me joga lá para a região dos 75 mil pontos, 76 mil pontos. Tá? Olha que interessante. Eu tenho um cenário aqui que me joga para patamares muito forte. Por isso que eu digo, né, da simetria de baixa. O movimento de baixa, se acontece alguma coisa muito negativa, se acontece alguma coisa negativa agora, ele é muito intenso. Ele ainda tem muito campo para poder cair. Né? Então, mesmo querendo buscar um movimento de alta, tem que estar com o dedo no gatilho. Né? Tem que estar disposto a zerar a posição. Por isso que eu comento, né, que eu não consigo enxergar ainda no curto prazo um cenário que a gente possa tomar posição e ficar super tranquilo, imaginando que ano que vem nós vamos estar num patamar acima do patamar que nós estamos agora. Né? Claro, estou olhando o índice. Se a gente for pegar setores, né, tem situações e situações diferentes. Só que agora a gente está falando aí sobre a questão de entrarmos, né, de aprofundarmos esse tema de recessão, né, dos lucros das empresas sendo revisados para baixo, de inflação, né, ficar assim, não ser passageira, né, ficar um período maior de tempo. Então tem muita coisa que está mudando daqueles cenários que a gente acreditava lá no passado, tá? Então é sinal de que a nossa capacidade de prever o futuro, ela é muito rasa, né? E provavelmente os cenários que estão sendo traçados agora para o futuro também vão estar errados, né? Porque, poxa, não é nem a média, né? É muito mais do que a média. Tá? A palavra sempre vai ser meio dura, mas geralmente está errada. Né? Então o pessoal cria previsões, né? E aí acaba, né, falhando as previsões e o mercado surgindo, criando um novo movimento, e aí acaba que o novo movimento obviamente vão ter alguns vencedores, aí vão entrevistar os vencedores, aí os vencedores vão traçar outro cenário, aí vão errar. A gente tem que começar a traçar o cenário de quem errou o último movimento, né? Olhar para quem errou o último movimento, porque quem errou o último movimento provavelmente está se preparando melhor para o próximo movimento que está por vir. Né? Então, oi. Não, o que eu ia falar contigo é o seguinte, se preparar para o próximo movimento, e você comentou a questão de ter algum evento, de ter algum gatilho importante ali que possa fazer com que a Bolsa retome, né, o fôlego e tudo mais. Estava olhando os eventos importantes que a gente tem, claro, a divulgação de bancos centrais, né, Fed, aqui no Brasil, também Banco da Inglaterra, Banco do Japão, que vai dar um tom ali do que os bancos centrais estão vendo. Eles estão vendo, provavelmente, inflação para cima, inflação pressionada. Então a gente tem esse cenário de inflação também. Daqui a pouco começa já novas temporadas de resultados, empresas divulgando os números. Possivelmente vai ter esse fator preponderante aí de discussão de quão pressionadas estão as margens das empresas com esse processo inflacionário.
a gente não vê, de repente, num horizonte, num calendário, algum evento importante que possa fazer esse movimento. A não ser, de repente, aqui no Brasil, que a gente tem eleição, pós-eleição, dependendo do que acontecer, a gente tem algum gatilho ali. A gente está refém de não evento, a gente não tá refém de não acontecer nada, e aí seguir, né, nessa bolsa, nesses patamares aí, sem muita perspectiva, com uma simetria ruim, olhando até na comparação com a renda fixa, como você trouxe para a gente, Guga. É isso? Estamos sem eventos? É exatamente isso, né? Por isso que eu venho já desde o início do ano, na verdade, desde o ano passado, né, comentando que a gente entraria num período de correção, as altas seriam pontuais, muito do voo de galinha, né? Aqui agora, como vai passando o cenário, e de fato, aquilo que a gente vinha conversando, óbvio que não na exatidão perfeita, né? Não foi exatamente todos os movimentos, mas o contexto está muito alinhado com o que a gente vinha já alertando aqui no nosso programa matinal. Tá? Então, continuamos sem agenda, continuamos com o processo de elevação de juros. Acho que, se a gente for olhar, né, para a última elevação de juros aqui no Brasil, né, eu acho que tem uma certa incerteza aí se de fato vai se manter o juro ou vai se ter mais uma elevação de juros essa semana. Né? Óbvio que se não tiver elevação de juros, pode ser um fator, né, pode ser uma evidência aí para fazer com que a Bolsa tenha um pequeno rally de alta, né, e quem sabe buscar aqueles patamares do 127, né, pode ser um gatilho, né, não elevar juro agora essa semana. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Eu acho que se o investidor ele estiver disposto a tentar pegar este movimento, né, ele tem que estar bem atento para os movimentos ao longo dessa semana. Né? Se tiver correção, melhor, porque se nós tivermos aí um mercado corrigindo hoje, amanhã, quarta-feira, né, obviamente seria bom que os movimentos se acelerassem amanhã, né, e quarta-feira fosse um dia mais travado, ou com um ganho um pouco maior de volatilidade, né, tendo movimentos fortes de alta e de baixa, né, numa mesma região de preço. Isso seria sinais de que o mercado, né, estaria ali zerando alguma posição vendedora, estaria começando a ter os seus movimentos de compra, né, e aí fazer, quem sabe, a aposta, né, para uma manutenção de juros e, quem sabe, um provável movimento de alta. Né? Então, para que isso aconteça, o ideal seria um movimento de queda hoje, amanhã, quarta-feira, né, para que tu traga um preço mais interessante, tivesse uma situação mais positiva. Né? Outra coisa que pode acontecer, que a gente já está alguns dias aí com o mercado lateralizado, seria continuar esse processo de lateralidade com um pouco menos de volume, né, nos mercados, nas transações, seria um cenário mais arriscado, ao meu ver, tá? Se o mercado ficar aqui de uma maneira mais lateralizada, né? E aí acredito também que o movimento poderia ser um pouco mais curto, tá? Em tempo, né? Teria menos o mercado talvez ficaria com menos apetite por compra, né? Então poderia ter aquele primeiro movimento positivo, se por acaso tiver uma manutenção de juros aqui no Brasil, e aí logo depois a gente ser contaminado pelo movimento que está se formando lá fora, né? Lá fora em função da decisão dos Estados Unidos. Tá? Então pode ser um outro cenário a se olhar, um outro cenário a se interpretar. Tá? Então tudo vai depender de como vai se comportar hoje, amanhã e na quarta-feira. Ô Guga, eu tava dando uma olhada no chat aqui, o Leonardo falou assim, ó, tô no modo cautela hoje. Você acha que o investidor consegue fazer algum movimento curtinho até quarta-feira e dá para ganhar algum dinheiro? Ou nesse cenário todo que a gente está falando, é melhor esperar, ficar ali com a barba de molho, esperar quarta-feira, depois de quarta-feira, ver esse direcional que você falou? Dá para fazer coisa curtinha ali e tal? Ou é melhor dar uma segurada? Dá sim. O mercado tem oportunidade para todo mundo. Né? O que é o grande desafio, Felipe? É tu conseguir enxergar algo que tu de fato acredite e ter alguns cenários para ver se aquilo que você acredita
está de fato acontecendo, né? Ou tu está simplesmente brigando internamente com o mercado, tá? Porque não, na verdade tem que usar o mercado a seu favor, né? Porque senão destrava viés de tudo que jeito, né? Esses viés de aversão a risco, não, vira torcedor, né? Efeito posse, efeito pico-fim, pô, tem viéses pra caramba, né, que destravam dentro do investidor. E cada investidor tem um contexto diferente, tem uma situação diferente, está numa situação diferente, tem um arsenal de ferramentas diferente, né? Então, cada investidor ele vai ter uma história interna, né, na sua cabeça também diferente. Mas oportunidades tem. Tá? Até vou compartilhar aqui minha tela, vamos ver quais oportunidades daria para a gente tirar hoje. Né? O que a gente tem que olhar aqui no dia de hoje, por exemplo. Então, trazer aqui para o pessoal. Hoje que o futuro já começou daquele jeito, né? O pessoal no chat, esqueci o nome aqui, não consegui pegar, falou: o futuro já começou me estopando. O futuro já começou me estopando. Então, o presente já está no zero, já está zerado. Então, isso. Vamos voltar aqui para a tela, né? E vamos tentar entender aqui um pouquinho, né? Quais são os cenários, tá, que se tem. Como base para interpretarmos a baixa, nós precisamos pegar o movimento de alta que esteve o último, tá? E aí eu vou pegar aqui um movimento, eu tô olhando o diário, deixa eu ir para uns 15 minutos aqui, menos, vamos para uns 5 minutos. Vou pegar aqui cada barrinha dessa aqui, 5 minutos de atualização, tá? Então, cada barrinha dessa aqui tem 5 minutos de duração. Tá? E aí a gente vai tentar entender, dentro desses últimos movimentos que a gente teve aqui no mercado, né, o que nós podemos esperar. Tá? Então vamos lá. O que eu preciso entender? Para entender o movimento de baixa, eu preciso entender o movimento de alta passado. E o movimento de alta passado foi esse aqui. Né? Acho que não tem mistério aqui. Né? Esse movimento que nós tivemos aqui do dia 8 de setembro, a 1h20 da tarde, até o dia 12 de setembro, às 11 horas da manhã. Então, quando nós pegamos esse movimento, né, essa amplitude de movimento, ela se torna, né, a nossa referência para poder fazer as projeções de baixa. Tá? Então, se eu quiser entender a baixa, eu preciso olhar para a alta. Se eu quiser entender a alta, eu preciso olhar para a baixa. Tá? E aí o que a gente faz? A gente mede essa amplitude, puxa essa régua, tá? E essa régua, ela me traz aqui potenciais regiões, tá, onde o mercado tende a buscar equilíbrio. Tá? Então, equilíbrio em relação ao quê? Em relação à alta. Tá? Então, se eu tiver alta, deixa eu ver onde o mercado ele pode vir buscar aqui algo interessante, né? Algum movimento interessante, tá? De alta. E aí, o que eu tenho que medir? Primeira coisa que eu tenho que medir, aonde o mercado faz a sua primeira movimentação intensa de correção. E aí foi esse movimento aqui que o mercado fez. Tá? Foi um movimento, esse movimento aqui de queda, não, mais fácil mostrar assim. Foi esse movimento aqui de queda, tá? E esse movimento de queda, ele teve um movimento que corrigiu 50% de toda a alta. Então, olha o tempo que a gente demorou para o mercado chegar no nesse patamar de preço, né, dos 115 mil pontos, tá? Olhando para movimento intradiário, lembrando que eu estou respondendo a tua pergunta, Felipe, sobre oportunidades de curto prazo, tá? Uhum. De curto prazo. Então, a gente teve aqui essa correção que corrigiu 50% desse movimento, e aí quando ele faz esse movimento de correção de 50%, me surgem alguns níveis importantes. Quais são esses níveis? Primeiro nível, região de 70,7. Tá? Segundo nível, só para o pessoal entender, região de 88,6. E terceiro nível, região de 1,68, que está aqui. Ó. Tá? Então, marquei esses níveis, deleto a régua, porque ela não faz sentido nenhum mais, só fica me atrapalhando, fica um monte de informação na tela desnecessária. Tá? E aí, agora que eu já interpretei todos os potenciais níveis que o mercado poderia chegar, o que eu vou fazer? Eu vou ver se está tendo jogo aqui, se está tendo oportunidade. Tá? Então, quando a gente olha para cá, o que o mercado fez, né, quando ele chegou nessa região de 70,7, que era a primeira região interessante? Ele teve uma resposta positiva. Olha como ele parou de cair. Aqui o mercado tinha tudo para começar a melhorar. Por que não melhorou então? Por causa do nível de preço que nós estamos olhando para o mais amplo, né? O mercado ele consumiu as assimetrias de oportunidade.
Então tu tem aqui um contexto, tinha um contexto aqui interessante para subir, só que o mercado não conseguiu subir. Né? Ele não conseguiu subir. Ele não quis subir. Ele tinha tudo aqui para poder, tecnicamente, né, todas as condições para olhar para essa fotografia aqui muito de curto prazo, só que o mercado não consegue subir. Porque quando a gente olha para um movimento maior, né, ele está precificado. Ou podemos dizer, ele está caro. Né? Ele não tem uma vantagem em tomar ativo naquele nível de preço, ainda mais se aproximando de um evento, né, ou de alguns eventos, como a gente está olhando lá para fora. Tá? E aí o mercado ele tentou subir, veio rápido para um patamar um pouco mais abaixo, que era o outro nível que nós estávamos falando, que era o 88,6. E aqui, mais uma vez, ele fez o mesmo comportamento, até fez uma estrutura menor aqui, ó, fez uma estrutura de correção menor, né? Tentou, mesma coisa, melhorar, e, quem sabe, tinha a chance de poder melhorar e não melhorou. Pelo contrário, ele veio e passou aqui sexta-feira, dia 16, trabalhando por baixo desse nível de preço. Tá? Qual seria o melhor dos cenários, que é o que eu estou falando para vocês aí para quarta-feira, né? Amanhã, quarta-feira. É um mercado continuar um movimento de baixa. Quem sabe vir buscar aqui a região de 106,400 por aqui. E aqui nessa região tem uma mudança, né, na volatilidade, no comportamento lá, quem sabe quarta-feira, na parte da tarde, alguma coisa assim. E aí sim a gente esperar que, quem sabe apareça aí manutenção de juros, né, e aí trazer um contexto um pouco mais positivo. Tá? O pior cenário, ao meu ver, seria um mercado melhorar agora nos próximos, hoje, amanhã, né, quem sabe o mercado voltar, ficar positivo, trabalhar aqui entre esses dois níveis de preço, para mim ficaria um cenário mais difícil de tomar risco. Né? Eu gosto do mercado quando ele vai para um extremo, né? Quando ele vai para o extremo, quando ele vai para o limite das estruturas. Por quê? Porque ele me traz, né, uma segurança maior de que a tendência anterior já está satisfeita. Né? Então, me mostra que a tendência anterior, que no caso seria esse movimento de baixa, já está tranquilo, já está satisfeito. E aí a gente pode ser mais agressivo nas compras. Né? E aí, se tu consegue ser mais agressivo nas compras, tu consegue performar melhor. Tá? Então, acredito que tem sim oportunidades. Né? Enquanto estivermos abaixo aí dessa região dos 110.400 pontos, tá? Eu sou vendedor buscando 106.400. Tá? Na região de 106.400 sou comprador, e um mercado, né, trabalhando ali entre 110.400 e 111.400, tá? Eu sou mais um observador, e aí a gente chegando mais próximo para quarta-feira, tá? E se por acaso o mercado estiver entre 110.400 e 111.400, começo a ter um olhar de compra novamente. Tá? De novo, olhando única e exclusivamente para oportunidades de curto prazo. Maravilha, Guga Almeida, muito bom esse papo, essa projeção da semana, muito importante, já que a semana vai ser marcada aí por um grande evento, um evento muito esperado, e dependendo do que acontecer, vamos sentir os efeitos. Valeu, Guga, boa segunda para você, boa semana, e a gente se vê mais tarde no Insights, hein? Legal. Hoje mais tarde no Insights, Insights de hoje ficou muito legal também. Todas as semanas estão ficando bem bacanas os Insights, mas essa tem uma pitada especial de novo. Tá certo. Você vai dar o spoiler do convidado ou tem que esperar para ver? Ele desenvolveu a maior operação dos escritórios de AI internacional. Ele conta muita coisa, viveu desde da época do pregão do Mega Bolsa até agora, e como é que foi o case do internacional. Foi bem interessante mesmo. Boa. Vale esperar até às 6 horas da tarde. Valeu, Guga. Abraço para você. Boa semana. Valeu. Boa semana, pessoal. Tchau. Tchau. Guga Almeida, CEO da Trade Insights, aqui conosco nessa segunda-feira, dando aí suas análises sobre essa semana, obviamente, de expectativa. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com as notícias direto de Brasília com a Kelly Cali. Fique aqui com a gente, rapidinho.
BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta aqui no Morning News, os principais assuntos, os principais destaques para você fazer ótimos negócios nesta segunda-feira. E agora a gente vai direto para Brasília conversar com a Kelly Cali, pauta do Senado. Medida provisória, piso nacional de enfermagem, estão aí previstas numa reunião de líderes marcada para hoje. Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, agora está como presidente da República. E quem assumiu o Senado nessa viagem de Bolsonaro é o senador veneziano Vital. Vamos então falar com a Kelly Cali. Onde está você, Kelly? Muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Morning News. Quais os destaques dessa agenda, dessa pauta de hoje? Oi, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente, começando a semana com a gente aqui no Morning. Onde está você? Eu estou exatamente aqui na entrada do Senado, em uma delas, viu? Do Salão Verde, saindo aqui da Câmara dos Deputados, indo para o Senado. Então, Fê, o Rodrigo Pacheco, ele assumiu a presidência da República no sábado, né, interinamente, porque o presidente Jair Bolsonaro, como todo mundo sabe, né, viajou para o Reino Unido e tem depois uma agenda para executar nos Estados Unidos, onde ele vai encontrar com Arthur Lira, que é presidente aqui da Câmara dos Deputados. Enquanto isso, os senadores se articulam aqui, uma parte, né, dos senadores se articula para tentar aí chegar, de fato, a um consenso e levá-lo à frente em torno ali do piso nacional da enfermagem, que a gente sabe que na sexta-feira passada, na verdade na quinta-feira, né, na sexta-feira passada formou maioria ali por volta de 3 horas da tarde com o voto do ministro Gilmar Mendes para manter a suspensão, logo depois o Fux votou, trazendo aí um voto favorável também à manutenção da suspensão, de maneira então que o placar ficou 7-4, porque a presidente do STF, né, a Rosa Weber, ela acabou votando aí pela derrubada da suspensão, mas claro, o placar em 7-4 manteve-se a suspensão. Logo depois o Rodrigo Pacheco fez um anúncio aí de que está organizando aqui, enquanto chefe do Congresso Nacional, porque é presidente do Congresso Nacional, um meio de se chegar a uma solução aí para derrubar, digamos assim, essa suspensão. Só que é um meio legislativo, isso não vai mudar a decisão de fato do Senado, do STF, porque precisa ser discutido aqui amplamente, é com esse calendário que eles estão preocupados, né? Então, o senador Rodrigo Pacheco manteve aí a dinâmica, né, de que vai ter reunião agora de manhã, não se sabe se é ele que vai presidir essa reunião do Colégio de Líderes, porque, como eu disse, ele está interinamente como presidente da República, então, hoje ele goza aí dos direitos de presidente da República, ao passo em que o senador veneziano Vital, que é o primeiro vice-presidente aqui do Senado, é quem está como presidente do Senado, né? Então, essa reunião do Colégio de Líderes vai mesmo acontecer? Vai ser presidida por quem? Pacheco, que está como presidente interino,
ou Veneziano Vital, né, que é seu primeiro vice, né, e aí, obviamente, como eu disse, está assumindo a presidência. Então, todas essas dinâmicas ainda estão sendo vistas, né? Se de fato essa reunião ocorrer, que está prevista, como você disse, para agora de manhã, vai se discutir principalmente esses dois pontos de que você falou. O piso nacional da enfermagem, uma solução, e também aquela medida provisória. Eu lembro que eu conversei com o Dani na sexta-feira, trazendo essa perspectiva. Existe uma medida provisória que foi votada aqui pela Câmara dos Deputados e está pendente de votação no Senado, cujo prazo termina no próximo dia 27. Na Câmara, ela sofreu modificação, né? Ela incluiu ali o setor de energia elétrica, de maneira que agora, aqui no Senado, o líder do governo no Senado pediu para suprimir o fragmento da medida provisória que já foi discutida ali como lei, né? Projeto de lei de conversão na Câmara e deve ser discutido também aqui no Senado. Ele apresentou, então, esse pedido de supressão que vincula também ali créditos tributários, né, ao setor elétrico, de maneira, então, que teria que tirá-lo, né? Ele, como líder do governo, claro, fez isso a pedido do governo, né? Só que tem uma discussão, Fê. Essa medida provisória acaba no próximo dia 27, se não for examinada até lá, ela caduca totalmente, e para ser examinada até o dia 27, se de fato houvesse mudança pedida pelo líder do governo, ela vai ter que voltar para a Câmara, porque foi a Câmara que incluiu esse texto. Então, a Câmara, como a casa revisora, não pode dar ao Senado o direito de mudar o texto sem voltar para lá. Mas aí entra o problema de fato. Quem vai discutir essa matéria, né? Porque a gente sabe que na Câmara não tem previsão de sessão antes das eleições. O presidente aqui da casa, o Arthur Lira, está fora, como eu disse, está em Nova York. A expectativa é de que ele retorne na quinta-feira. Quinta-feira, já dia 22, vai se voltando na semana que vem, a semana que antecede as eleições, diferente aqui do Senado, que só precisa ali mudar um terço. A Câmara vai ser toda modificada, que eu digo assim, as 513 cadeiras estão à disposição. Obviamente, os deputados que têm mandato estão em sua grande integralidade, né, correndo atrás de permanecer aí nos seus cargos. Como é que vai ser isso? Então, tem essas duas medidas, que vai diretamente ali ao encontro ou de encontro, né, depende aí do que decidiu o Congresso Nacional. A preposição vai ser escolhida pelo Congresso Nacional, né, ao setor elétrico, né, que perde aí, existe um cálculo estimado de perda anual de entre 8 bi e 10 bi, né, com essa retirada, digamos assim, desses créditos tributários concedidos ao setor elétrico, consequentemente indo lá na conta do consumidor. Então, o que é que o Congresso vai decidir, como é que vai ser essa discussão? E também o piso nacional da enfermagem. Aquela pauta, né, Fê, que você gosta tanto, porque você adora olhar os números do mercado e situar aí quem está acompanhando a gente de como que vai ser a dinâmica do mercado da saúde aí privada diante dessa resolução aí que vai ter do piso nacional da enfermagem. Vai manter a suspensão pelo prazo que precisa se manter para receber as respostas das partes envolvidas, e o ministro Barroso manter a suspensão ou ali mudar, ou vai se resolver aqui no Congresso com uma lei complementar, mudando lá o que foi discutido atrás. Enfim, são duas respostas que sim, merecem, né, duas perguntas que merecem respostas, e cujo as respostas o Senado está atrás. Aí a gente não sabe como ainda vai se resolver, tá, Fê? Volto com você aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Veremos os números do mercado. A gente até já viu semana passada as empresas caindo, né, no setor de saúde, as empresas ligadas a hospitais. Vamos ver a partir de agora se tem alguma movimentação. Claro que o cenário todo acaba mexendo, mas as coisas que vêm aí de Brasília também mexem bastante. Obrigado, Kelly. Bom trabalho para você, ótima segunda, e volte aí ao longo da nossa programação com mais notícias direto de Brasília. Você manda para todo mundo, Fê. Tchau, até mais. Tchau, tchau. 9 horas e 38 minutos, chegamos aqui na reta final do nosso Morning News. Antes de eu encerrar, só pedir para você que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube que você faça a sua inscrição. Mais de 382 mil pessoas já estão inscritas aqui no nosso canal. E se você está nos acompanhando, se você está interagindo no chat, se você está vendo as nossas notícias, vai lá. Clica no botão ali de se inscrever, se inscreva no nosso canal, também ative o sininho e nos ajude aí a bater a meta de 400 mil inscritos, que tá chegando, né? Falta pouca gente, mas com certeza você se inscrevendo faz a grande diferença aqui pra gente. É isso, eu volto amanhã, a partir das 8h30 da manhã, logo depois da primeira hora do Agro, e você fica agora com a Paula Moraes, todo o nosso time, no BMC News. Forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor.